Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Biologia do módulo 2. Não esqueça, você precisa estar com seu caderno de orientações do Aplix e escutar os podcasts, ok? Então vamos à aula. Na semana passada, na nossa segunda aula, nós começamos a ver que haviam várias espécies de seres vivos e que isso era chamado de biodiversidade. E eu falei para vocês que existem assim várias dúvidas na nossa mente. Nós nos perguntamos como é que estão os seres vivos, como é que são formados. E às vezes as religiões explicam a formação desses seres vivos. Às vezes algumas lendas em algumas populações também explicam, mas a ciência também explica essa biodiversidade. Como nós somos alunos de biologia, nós vamos estar estudando a biodiversidade baseado na ciência. Como é que a ciência estuda essa biodiversidade? A ciência, ela tem um método chamado de método científico. Como funciona esse método científico? Primeiro, a ciência faz a observação do fato. Ela observa os fatos. Então, por exemplo, a Lua está aí. É um fato. A segunda coisa, ela formula hipóteses, ela faz perguntas. Ora, mas como é que a Lua é formada? Como é constituída a Lua? E aí se faz experimentos. No caso da Lua, por exemplo, qual foi o experimento? O homem foi até a Lua, recolheu da Lua pedaços do solo da Lua e fez os experimentos. E quando ele fez esses experimentos, ele teve algumas respostas. E aí nós vamos observar as respostas. Se as respostas que os homens obtiveram, se as respostas que os cientistas obtiveram do experimento realmente explica o fato, isso se torna o que nós chamamos de lei. Então, lei é tudo aquilo que é comprovado cientificamente, ok? Mas se o cientista observou o fato, o cientista formulou hipóteses, o cientista fez experimentos, mas quando fez experimentos não conseguiu responder a sua dúvida, então essas hipóteses continuam sendo o que nós chamamos de teoria. Por isso que nós falamos que em relação à Terra existem teorias, porque foi observado os fatos, né? Nós existimos, nós estamos aqui. Foi formulado hipóteses, hipóteses religiosas, foi Deus que fez, hipóteses científicas, nós somos frutos de uma evolução. E aí se faz os experimentos. Será que nós realmente fomos frutos de evolução? Será que nós realmente fomos feitos pela mão de um ser soberano e supremo? Como essas experiências não respondem diretamente, mesmo sendo uma ciência, nós ainda utilizamos como teoria. Então é teoria da vida, teoria da Terra, são teorias, ok? Mas quando nós olhamos a ciência, nós estamos estudando então biologia. Só que a biologia, ela tenta responder todas as perguntas, mas ela não faz isso sozinha. A biologia, para que ela possa responder toda a formação da Terra, toda a formação dos seres vivos, como que eles são constituídos hoje, como que os nossos sistemas funcionam hoje, a biologia também utiliza de algumas outras disciplinas, como por exemplo, a biologia utiliza química, utiliza astronomia, pede ajuda à matemática, a arqueologia, a paleonto, a física. Bom, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você é um ser vivo? Provavelmente você vai me dizer, claro, professora, eu sou um ser vivo. E você é um ser vivo por quê? Ah, professora, porque eu estou vivo e porque eu tenho vida. Sim, então vamos observar. Esse lindo
cogumelo que tem lá no solo, esse cogumelo é um ser vivo? Vamos observar então no fundo do mar esses corais que estão localizados fixos em rochas, esses corais que às vezes até na beira da praia, nas pedras das praias, eles nos machucam. Esses corais também são seres vivos. Olha esse animal estranho chamado de tardígrado. O tardígrado é um animal marinho super estranho. Será que ele também é um ser vivo? Bom, então, o que é um ser vivo? Os corais estão presos nas rochas. Como é que eles são seres vivos? Então, o que é ser vivo? Para ser um ser vivo, tem que ter algumas características. E nós chamamos de características gerais porque essas características todos os seres vivos precisam ter, ok? Nós aprendemos que a primeira característica era a composição química. Nós vimos na nossa outra aula que os átomos, eles vão se unir e vão formar moléculas. Só que essas moléculas vão se unir a outras moléculas e vão formar o que nós chamamos de estruturas complexas, estruturas difíceis de serem entendidas, estruturas grandes. E essas estruturas complexas vão dar origem aos seres vivos, que nós conhecemos, que nós admiramos, ou até os seres vivos mais estranhos do planeta. Então, a primeira característica geral dos seres vivos é possuírem composição química. Hoje, nós vamos ver a segunda característica dos seres vivos. Qual é essa segunda característica? É que todos os seres vivos são formados por célula. E o que é célula, professora? Célula é chamada a unidade básica da vida. Isso quer dizer, é a primeira coisa que acontece para que um ser se torne vivo. Vamos entender então. O seu papai, ele olhou a sua mamãe e houve ali um relacionamento lindo, um encontro lindo, e deste encontro teve um relacionamento íntimo. Nesse relacionamento íntimo, o seu papai enviou para sua mamãe os espermatozoides e a sua mamãe enviou para o seu papai os óvulos. Ah, olha você ali, o espermatozoide que deu origem a você. E quando esses espermatozoides, apenas um, tá? Então, quando a sua mãe disser para você, você não é todo mundo, não é mesmo, porque você é feito de um espermatozoide especial. E todos os outros foram eliminados para que só você existisse. Então, dê valor a essa vida especial que você tem. E aí, quando um espermatozoide se encontra com este óvulo, forma a primeira célula. Então, meu querido, o seu primeiro nome, o meu primeiro nome, o primeiro nome de um pintinho, o primeiro nome de um pintinho, o primeiro nome de qualquer ser vivo é esta célula, chamada de zigoto. Então, o teu primeiro nome foi zigoto. E o que é interessante é que esta célula é viva. Ela já está totalmente preparada para dar origem à vida. Quando nós observamos, nós vemos aqui, olha, duas bolinhas, né? Não dá para fazer perfeito, mas são duas bolinhas. Essas duas bolinhas que existem ali é o que nós chamamos, então, dos nossos, as duas bolinhas que estão aqui, nós chamamos essas duas bolinhas dos núcleos. Então, o que nós teremos? Nós teremos o DNA do papai e o DNA da mamãe se unindo para que então venha formar o que você é hoje, ok? Quando nós falamos em célula, nós sabemos que a célula é a unidade básica de todo ser vivo. Ela é a menor parte do seu corpo. E as células
também podem classificar os seres vivos. E como é que eles são classificados? Primeiro, em relação ao número de células. Então, esses seres vivos podem ser classificados como unicelular. O que são unicelulares? São seres vivos que possuem somente uma célula. Então, nós temos, por exemplo, as bactérias, que são seres vivos unicelular, os plasmódios, que são seres vivos unicelulares, as algas, que são seres vivos unicelulares, e as leveduras. Olha que legal, as leveduras são os fungos. Cada pedacinho desse aqui é uma célula e cada pedacinho desse é uma levedura. Cada umzinho é um ser vivo. Então, isso aqui é uma célula chamada levedura. E só por curiosidade, você sabia que as cervejas são feitas com levedura? Você sabia que muitos alimentos também utilizam a levedura? Então a levedura são seres chamados de unicelulares. Por quê? Porque só possuem uma única célula. Ok? Então eles são classificados pelo número de células. Mas nós também temos o outro ser chamado de pluricelular. O que são esses seres pluricelulares? Os seres pluricelulares são aqueles que são formados por várias células. Quando nós temos esses seres pluricelulares, nós vamos ver que eles necessitam de muitas células para as atividades do seu corpo. E quem são esses seres pluricelulares, professora? Os pluricelulares, nós temos diferentes seres. Nós temos desde os vegetais até seres como os nossos cogumelos, os nossos peixes, as nossas árvores, as nossas algas, pássaros, animais marinhos, formiga, carrapato, pulga, leão, gato, elefante, girafa, o que você imaginar que seja um ser que você consegue visualizar, mesmo que seja tão diferente como as flores, são chamados de seres pluricelulares, ok? E aí, entre os seres pluricelulares, é lógico que está a espécie humana, com toda a sua variedade, em cor, em tamanho, em sexos. Então, toda esta variedade dos seres são seres classificados por pluricelulares, porque possuem mais de uma célula para as suas atividades. Ok? Até aqui, tudo bem? Show! Vocês vão ler o caderno de orientação e somente a página 8 e 9. Ouça o podcast e até a nossa próxima aula, ok? Um beijão para